Fala pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso encontro, nesse nosso aulão de véspera para o concurso da CESAP. É um prazer, meus amados, meus queridos, estar aqui com vocês. Eu tenho plena certeza que esse aulão aqui, esse nosso encontro para trabalhar os aspectos geopolíticos, aspectos geoeconômicos, a geografia do nosso Rio Grande do Norte, vai acabar contribuindo para a construção de um grande conhecimento que você vai levar para essa prova e, com toda certeza, só corroborar com a sua aprovação. Meus queridos, olha só, considerando que o conteúdo de Geografia do Rio Grande do Norte está cada vez mais presente na nossa prova, é sempre importante aí se aprofundar aí nos conteúdos da característica do nosso estado. Os concursos agora, em decorrência de uma lei que já tem há muito tempo, né, sempre vão vir agora com essa questão de geografia e história do Rio Grande do Norte. Então, espero que você aproveite aqui essa oportunidade, já que a gente está voltado aqui para o nosso concurso da CESAP, mas também que aproveite aqui para construir o conhecimento que vai fazer aí os demais concursos do nosso estado. Mas eu tenho plena certeza que você vai sim, com toda certeza, garantir sua aprovação nesse concurso aí e garantir aí também a sua tão sonhada estabilidade. Eu quero trabalhar com vocês da seguinte forma, meus amores. Nós vamos fazer um processo de revisão aqui, em cima de 20 questões. Buscarei o máximo possível trabalhar dentro de um tempo em que a gente possa ser direto, preciso, bem sintético, e trabalhar nos pontos mais cobrados de acordo com o conteúdo programático, que é o que a gente precisa nesse instante. Você que construiu um conhecimento desde o momento que o edital foi lançado até antes, até agora é só o processo de você reafirmar tudo aquilo que você construiu de conhecimento. E para você também que não teve tanto tempo para lidar com a geografia do Rio Grande do Norte, eu espero que aqui nesse encontro você consiga aí extrair o máximo possível de informações que podem te ajudar necessariamente a compreender melhor a geografia do nosso Rio Grande do Norte. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é professor Rafael Silva, sou professor aqui do concurseiro há mais ou menos 3, 4 anos, atuo em turmas do Enem e agora, né, nos últimos anos, aí, nos últimos 2 anos mais ou menos, venho atuando de maneira mais assídua nos concursos, de maneira que o conteúdo de geografia está cada vez mais presente, seja geografia nacional, geral ou local, os concursos geralmente estão cobrando demais as temáticas de geografia e também de história, que é ministrada pelo meu xará também, Rafael. Vamos embora, dinâmica aqui. Coloca a questão, você vai ter um tempinho aí para responder e depois eu vou dissecar essa questão dizendo porque aquela é o gabarito e porque aquela não é. Beleza? Olha só. Vamos lá. Antes disso, antes de eu chegar na questão, eu quero mostrar para vocês aqui o conteúdo programático que geralmente o edital estabeleceu. Deixa eu só voltar aqui. Quando eu olhei esse conteúdo aqui dos aspectos geopolíticos, eu percebi que o concurso em si se focou muito para a perspectiva das atividades econômicas, certo? Ele botou aqui, ó, atividades econômicas modernas e tradicionais, como agropecuária, pesca, fruticultura, cassinicultura, mineração, sal, indústria, produção de petróleo e gás, turismo, comércio e serviço, certo? Então, eles colocaram aqui pontos que estão direcionados essencialmente, principalmente para as atividades econômicas. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, que para a gente compreender um pouco da importância dessas atividades econômicas, que hoje se fazem presente aqui, é sempre muito importante pegar um pouquinho do contexto de outros conteúdos, principalmente um pouquinho da história, da nossa formação territorial, bem como trabalhar alguns aspectos naturais que ajudam a gente a compreender, por exemplo, porque o Rio Grande do Norte é o estado, né, do Brasil que mais extrai petróleo em terra. Então, a gente precisa compreender as características naturais que contribuem para esse processo. Porque o Rio Grande do Norte se destaca muito o turismo de sol e praia. Porque o Rio Grande do Norte tem aí, né, uma circunstância de extrair recursos minerais, sal, um setor terciário muito forte. Então, aqui, nessa nossa aula, nessas 20 questões, eu vou trabalhar com vocês, inicialmente, algumas questões voltadas para os aspectos naturais, para a gente dissecar esse conteúdo e compreender como eles contribuem para a formação dessas atividades econômicas, seja as tradicionais, bem como as modernas. Tamo junto? Vamos embora. Olha só, vamos aqui para a nossa primeira questão. Primeira questão. Durante a análise das estruturas geológicas do território potiguar, observa-se que o Estado apresenta duas formações principais. Com base
Com base nisso, assinar a alternativa correta. Vamos lá. Existe aqui a presença de dobramentos modernos é marcante no interior do estado. B. O RN é formado exclusivamente por bacias sedimentares. C. Escudos cristalinos e bacias sedimentares compõem a geologia do estado. D. A formação geológica predominante no litoral potiguar são os dobramentos modernos. Ou é o escudo cristalino localiza-se na porção centro-norte? Responda essa questãozinha aí e depois eu vou dissecar para vocês e dizer por que é o gabarito tal e por que não são os demais. Vamos lá? Possível, dê uma pausa. E aí? Vamos lá? Ó, vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de estrutura geológica, nós estamos falando de uma área que é formada por rochas e essas rochas elas têm ali riquezas naturais. A nível de Rio Grande do Norte, estou simplificando bastante, certo para você? A nível de Rio Grande do Norte, essas estruturas geológicas, ou seja, essas áreas que é formada por rochas que têm recursos minerais, no caso, de três estruturas geológicas que a gente tem no geral, que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e dobramentos modernos, a nível do Rio Grande do Norte, nós só vamos ter duas. Os escudos cristalinos. Opa, peraí. Só voltar aqui para minha tela que sumiu aqui, só um instante. Vamos lá. Os escudos cristalinos, certo? Esses escudos cristalinos, eles estão situados principalmente na porção central e também na parte sul do nosso estado. E uma coisa que eu quero que vocês guardem aí no coração é que esses escudos cristalinos, eles são ricos em minerais, vou estar abreviado, certo? Minerais metálicos, tudo bem? Uma das circunstâncias é aí a extração da estelita, né? Da estelita você extrai ali o tungstênio para produzir diversos derivados dessa liga metálica. E claro, locais que se destacam bastante na extração desse recurso natural da estelita, né, que está presente nesse escudo cristalino, é a região ali do Seridó, tá? Seridó. Principalmente a região de Currais Novos. É onde a gente vai ter o que? A mina Brejuí, tá bom? Onde há ali a extração de maneira intensa de xelita para da xelita extrair o tungstênio, tudo bem? Então, essas são as características. A outra estrutura geológica que nós vamos ter de maneira intensa aqui são as bacias sedimentares, tá? As bacias sedimentares elas são formadas por rochas sedimentares. E uma coisa interessante que a gente vai perceber é que ela está situada principalmente na porção centro-norte, ou seja, uma parte do centro e principalmente a região norte do nosso estado, bem como a porção leste, tá? É onde a gente vai encontrar a presença de bacias sedimentares. Outra coisa que você precisa guardar no seu coraçãozinho é que essas bacias sedimentares elas são extremamente ricas em combustíveis fósseis, a exemplo do petróleo, tá? O petróleo e o gás natural. Quando a gente fala principalmente do petróleo, o Rio Grande do Norte é o estado, certo? Que ocupa o primeiro lugar na extração de petróleo em terra, que a gente chama de onshore, tá? O Rio Grande do Norte é o estado brasileiro que mais extrai petróleo em terra. Muitas vezes chega a representar 40% de todo o petróleo extraído em território nacional, tá bom? Então, guarde isso no seu coração, porque isso está necessariamente aqui no nosso conteúdo, a ideia do petróleo e do gás, tá? E bem como dos recursos minerais, tá vendo? Como o assunto é cobrado. Então, guarde isso aqui no seu coraçãozinho durante essa revisão. Beleza, gente? Então, quando a gente fala, por exemplo, na extração de recursos minerais, hoje, além da extração da estelita, do estênio ali na mina Brejuí, a gente está tendo também a extração, né, a nível de destaque em algumas regiões como, se eu não me engano, é Jucurutu, a área próxima ali a Currais Novos, onde passa uma BR, foi descoberta uma mina de ouro, tá? Alguns resquícios de ouro ali, então a empresa internacional se instalou ali, agora está construindo toda uma infraestrutura para poder extrair esse ouro, que é um mineral metálico, ou seja, que se forma
é um mineral que se forma necessariamente dentro dessas estruturas, beleza? E no caso das bacias sedimentares, vamos lá, guardem no seu coraçãozinho. São locais extremamente ricos em combustíveis fósseis, petróleo e gás natural. O Rio Grande do Norte representa o estado que mais extrai petróleo em terra, chegando a representar aí 40% da extração em terra, considerando o território nacional, e a gente chama essa extração em terra de onshore. Quando é em alto mar, a gente chama de offshore. E com relação a essa extração offshore, a gente pode entender que o Rio Grande do Norte hoje tem a região de Guamaré, tem hoje a margem equatorial, ou seja, uma região que foi descoberto petróleo a mais ou menos, se eu não me engano, 50 quilômetros de distância da costa, quase na divisa com o Ceará, lá em alto mar, foi o que até estimulou o retorno da Petrobras para o nosso estado, uma vez que no governo do Jair Bolsonaro, a gente passou por um processo de privatização de algumas áreas, e isso acabou retirando um pouco da presença da Petrobras no nosso território. Desse modo, né, com a descoberta desse petróleo, nessa margem equatorial, em uma área offshore, ou seja, em alto mar, a gente viu aí o retorno da Petrobras dentro desse sentido, né? E eles estudaram a viabilidade, viram a possibilidade de extrair esse petróleo. E claro, quando a gente fala da outra estrutura geológica, a terceira estrutura geológica, que não tem, só lembrando para vocês, certo? De três estruturas que a gente vai ter, dos escudos cristalinos, bacias sedimentares e os dobramentos modernos, dessas três nós só vamos ter duas, os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Porque há outros dobramentos, vou botar aqui abreviado, certo? Moderno, só tem em áreas de limites de placas tectônicas. E, como vocês sabem bem, o território brasileiro está o quê? No centro de uma placa tectônica. Então, nós não vamos ter essa estrutura aqui. Beleza? Então, dada essa explicação, vamos lá. Com base nisso, assinar a alternativa correta. A presença de dobramentos modernos é marcante no interior do estado, como eu acabei de dizer, nós não vamos ter essa estrutura aqui, tá? O RN é formado exclusivamente por bacia sedimentária, palavra restritiva, preste muita atenção, exclusivamente não, a gente vai ter que bacias sedimentares e os escudos cristalinos. Isso aqui tá falso, tá? A tá falsa, B tá falsa. C. Escudos cristalinos e bacias sedimentares compõem a geologia do estado. Eu gostei dessa questão, dessa alternativa. Vou botar um coraçãozinho aqui, mas vamos ler as outras. A formação geológica predominante no litoral potiguar são os dobramentos modernos. Como vocês sabem bem, nós não vamos ter essa estrutura aqui. E o escudo cristalino localiza-se na porção centro-norte do RN. Não, é na porção centro-sul, como eu coloquei aqui em cima. Ó. Tá vendo? Então, acredito que o gabarito vai ser o quê? Letrinha C. Tá vendo? Eu estou trabalhando no aspecto natural para trabalhar uma questão econômica aqui do nosso estado, a presença tanto de recursos minerais, bem como a questão, né, do petróleo, do gás, como combustível fóssil. Por isso que eu escolhi fazer esse caminho para discutir e, né, discutir dois temas em um ao mesmo tempo. Tranquilo? Vamos para a questão 2. Nas regiões de bacia sedimentar do Rio Grande do Norte, destaca-se importantes atividades econômicas. Uma delas é, vamos lá, a extração de carvão mineral em larga escala, o cultivo de culturas permanentes de clima frio, a extração de petróleo e gás natural, D, a mineração de diamantes, ou a produção de energia eólica. Vamos lá. Essa aí, já trabalhei isso com vocês, viu? No slide passado, isso aí é só bater os olhos e responder. E aí, respondeu? Vamos embora. Olha só. Quando a gente fala das bacias sedimentares, como eu falei para você, tem a ideia dos combustíveis fósseis, tá? E quais são eles que eu disse para vocês aqui? A ideia do petróleo, tá? Do petróleo. E quem mais, gente? Do gás natural. Então, falou de bacia sedimentar, lembra? Petróleo e gás natural. Professor, tem algum outro combustível fóssil nessas bacias sedimentares? Tem sim. O carvão mineral, certo? Mas a nível do Rio Grande do Norte, que mais vai se destacar vão ser esses dois, tá bom? Mas deixa esse aí, né, isso aqui como um complemento da nossa discussão. Então, ó, quando a gente fala das bacias sedimentares, uma das importâncias econômicas é o quê? Extração de carvão mineral em larga escala? Sim, mas a nível do Rio Grande do Norte, não, tá? Tem outros que se destacam mais. O cultivo de culturas permanentes de clima frio, não tem nada a ver, como vocês sabem, bacia sedimentar a gente está redirecionando para outra atividade, é o extrativismo. C, extração de petróleo e gás, já encontramos no nosso gabarito. Coraçãozinho aí na letrinha C, tá bom?
D, fala mineração de diamante, a gente sabe que não tem isso aqui, né? Tem a mineração agora de ouro, mas não está ligado necessariamente a essa estrutura geológica, e é a produção de energia eólica, que não tem uma relação direta com isso aí, apesar de que, em algumas áreas, claro, as torres de energia eólica, em alguns pontos, fica dentro de estruturas geológicas de bacias sedimentares, tá? Mas isso, falou em bacias sedimentares, extração de recursos minerais, lembra os combustíveis fósseis. Falou dos escudos cristalinos, lembra aí os minerais metálicos. Então, gabarito, letra C. Vamos para mais um. Aqui agora eu vou ver a questão do clima, tá? O clima tropical semiárido predomina em grande parte do Rio Grande do Norte. Uma de suas características marcantes é a alta umidade relativa do ar, chuvas regulares, temperaturas baixas e geadas ocasionais, presença constante de chuvas na estação inverno, D, elevada insolação e alta taxa de evapotranspiração, ou E, influência das massas polares oceânicas. Vá colocando aí seu gabaritozinho aí no chat. Enquanto eu estou tomando alguém aqui na minha Stanley. E aí, respondeu? Vamos lá dissecar um pouquinho essa questão? Olha só, queridos. Quando a gente fala do nosso querido clima aqui semiárido, eu quero que vocês anotem algumas coisas, tá? Característica do clima semiárido: quente, seco, ou seja, baixa umidade, né? E chuvas irregulares, tá? Isso aqui é uma característica muito forte. Então, clima quente, seco e chuvas irregulares. O fato do nosso clima ser quente é porque a gente está muito próximo à linha do Equador. Isso faz com que a gente tenha uma alta insolação, tudo bem? Uma alta insolação, um longo período fotovoltaico. E aí, por muito tempo, essa característica de ter uma alta radiação era vista como uma característica negativa. Só que atualmente, né, essa característica ela passa a ser vista como positiva porque essa grande insolação possibilitou, a exemplo, a ideia da geração de energia solar, tá? Energia solar. Isso, hoje, o Rio Grande do Norte é o quarto maior produtor de energia solar do Brasil, tá? Guarde isso no seu coraçãozinho. No caso de seco, né, a ideia da baixa umidade, isso está muito relacionado à questão da vegetação, que é praticamente adaptada a esse período de seca. Geralmente, a gente vai ver que nossas chuvas são irregulares e são chuvas que ocorrem em qual estação? É no inverno, professor? Como meu avô diz, não. É no verão. Nossas chuvas são chuvas de verão. Pega ali de dezembro até mais ou menos março, abril. E como são irregulares, elas podem se estender um pouco mais, tudo bem? Então, é isso que é um pouco que a gente vai perceber. E, claro, pelo fato de ser ali muito quente, seco, ter chuvas irregulares, há um processo aqui muito grande, além dessa elevada insolação, de um processo de evaporação das águas e também um processo de evapotranspiração. A evaporação é a ideia da evaporação da água dos corpos hídricos, rio, lago, lagoa e assim sucessivamente. Quando eu falo da evapotranspiração, é o processo de liberação da água a partir, né, da vegetação, tudo bem? É um processo muito constante em decorrência da elevada insolação. É isso que você vai guardar no seu coraçãozinho, tudo bem? Então, clima quente, seco, com poucas chuvas e com chuvas no verão, tudo bem? Média de 3 a 4 meses com chuva e entre 8 a 9 meses aí de seca. O fato do nosso clima ser quente está ligado à sua posição geográfica, próximo à linha do Equador. É um dos fatores que influencia. Um dos, tá? Outra coisa também é que por muito tempo essa elevada insolação era vista como algo negativo. Só que com o passar do tempo, a ideia do surgimento das fontes de energias renováveis aqui passou a se destacar como um ponto suscetível à produção de energia, né, de eletricidade a partir das placas de energia solar. E isso fez com que o estado do Rio Grande do Norte ocupasse a quarta posição na produção de energia solar. Tranquilo? Então vamos lá. O clima semiárido, tropical semiárido, predomina em grande parte do RN. Uma das suas características marcantes é a alta umidade relativa do ar e chuvas regulares. Como eu disse para você, ó, ele é seco e chuvas irregulares. Então, isso aqui é falso. B, temperaturas baixas e geadas constantes. Temperaturas baixas, gente. Em que momento? Isso aí é raridade, né? Aqui, falso. C, presença constante de chuvas na estação inverno, é o quê? Na estação verão, olha só, viu? Aqui pode pegar o seu concorrente, porque, aliás, né? Aliás, pode pegar o seu concorrente, não você, porque muitos associam a ideia do período chuvoso à estação inverno, porque essa percepção vem muito dos europeus. Quando os europeus vieram para cá, eles trouxeram a percepção do clima de lá, que é um clima mediterrâneo,
onde geralmente o seu verão é mais quente e seco e seu inverno é mais chuvoso. Aí eles trouxeram essa mesma percepção para poder associar o nosso clima, mas a gente sabe que nossas chuvas são chuvas de verão, certo? Então, isso aqui é falso. D, elevada insolação, sim, é verdadeiro, isso aí realmente corre de maneira intensa, e alta evapotranspiração, gostei, gostei. Eu colocaria aqui, né, além da alta evapotranspiração, eu colocaria aí também a evaporação dos corpos hídricos. Mas eu gostei dessa daqui, vou botar um coraçãozinho aqui. Vamos ler aqui a influência das massas polares oceânicas, não tem nada a ver. As massas polares chegam a influenciar, né, principalmente parte do sul, se estende um pouco para a região sudeste, centro-oeste, em alguns momentos, mas essencialmente aqui a gente vai perceber, né, outras massas equatoriais, massas que têm origem ali no meio do oceano e que atingem aqui o nosso território, tudo bem? Então, esse é um dos pontos que a gente vai perceber com relação ao nosso clima semiárido e faça uma grande relação, além das suas características naturais, a sua utilização econômica. Tranquilo, gente? De boa. Então, gabarito aí, letrinha D, de dinheiro. Vamos embora, vamos para mais uma. 4. A vegetação predominante no território potiguar é adaptada ao clima seco e solo pedregoso. Estamos referindo a, quando a gente fala de vegetação, a questão aqui eu trouxe vegetação, né, mas a gente pode relacionar o próprio contexto do bioma. Quando a gente fala dos biomas aqui do Rio Grande do Norte, eu conheci como domínios morfoclimáticos, nós vamos ter aqui a presença intensa de mais ou menos 70% do nosso território formado pelo bioma Caatinga, que significa o quê? O nome Caatinga é uma palavra de origem indígena que significa mata branca, tá? A letra está feia, mas é só porque é um resuminho aqui bem rapidinho. A gente vai ter também a presença aqui de outro bioma, que é a Mata Atlântica, tá? Mata Atlântica, que está situado no nosso litoral, tá aqui, ó, litoral leste. O Rio Grande do Norte foi um dos poucos estados aí que foi um dos 2 estados que zerou desmatamento. Foi o Rio Grande do Norte e, se eu não me engano, foi a Paraíba, o outro estado, tudo bem? Que zerou aí o desmatamento desse bioma, porque quando você fala da Mata Atlântica, de 100% do bioma que existia na sua origem, hoje a gente vai ter entre 8 a 15% apenas do bioma preservado em todo o Brasil, tá bom? É isso que a gente vai perceber. Então, quando a gente fala do nosso principal bioma aqui da Mata Atlântica, perdão, gente, da Caatinga, tá? Da Caatinga, nós vamos ter aqui uma Caatinga com um clima semiárido, tá bom? Guarde isso no seu coração, semiárido. Uma vegetação xerófita. O que é a vegetação xerófita, professor? É uma vegetação adaptada ao período de seca. Quando chove, está tudo verdinho. Quando chega o período de seca, está ali a vegetação seca, 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 os galhos, você pensa que morreu. Parece um estudante de concurso, né? Seco, seco, seco. Mas quando a aprovação vem, cai o primeiro contra-cheque, né? Assim como a chuva que faz as plantas renovarem aqui, a aprovação e o primeiro contra-cheque, meu amigo, faz a pessoa reviver. Tranquilo? Então, plantas xerófitas são aquelas adaptadas ao ambiente seco. Os rios da Caatinga são rios temporários, ou seja, rios que só têm água durante o período chuvoso. Os seus solos são pobres em nutrientes, tudo bem? E um dos principais problemas que se fazem presente aqui, problemas ambientais, é o processo da desertificação, tá? Que já teve até uma reportagem do The New York Times que relatou ali o processo de desertificação na região de Parelhas, tá bom? Isso que a gente vai perceber. Então, com base nisso, vamos lá. A vegetação predominante do território potiguar é adaptada ao clima seco, né, nosso semiárido, e solo pedregoso, ou seja, um solo aí mal constituído, um solo pobre em nutriente. Nós estamos falando, nos referindo ao quê? A Mata Atlântica, floresta de restinga, vegetação de cerrados, vegetação de dunas ou caatinga. O que vocês marcariam aí? Nosso gabarito vai ser o quê? Vamos lá. Respondeu? Vamos lá. O nosso gabarito, meus amigos, aqui vai ser a caatinga, tudo bem? Falou de clima seco, solo pedregoso, é só ser solo com grandes pedaços de rocha, um solo mal formado, é caatinga, tá? Se tivesse falado, sei lá, a segunda maior floresta do Brasil, situado no Rio Grande do Norte, no litoral leste, aí ia ser a Mata Atlântica, beleza? Quando a gente fala de floresta de restinga,
vegetação de dunas, a gente está falando de vegetações que se fazem parte aí desse ecossistema Mata Atlântica, tá bom? E a vegetação de cerrado, a gente está falando necessariamente, principalmente, né, no caso da vegetação de dunas, está situada ali naquelas dunas, tudo bem? E a de restinga é aquela vegetação rasteira que a gente encontra aí de maneira muito intensa nas praias, que ajuda a proteger o solo ali, o avanço das marés. E ser vegetação de cerrado, sim, a gente tem. A gente tem alguns resquíciozinhos de cerrado aqui, mas ele não é tão predominante nesse sentido do território potiguar quanto, por exemplo, a caatinga, tá bom? Então, gabarito aí, letrinha E, e é isso aí. Vamos lá? 5. O estado do Rio Grande do Norte possui importantes rios, entre eles o Apodi, Mossoró e o Piranhas-Açu. Com base nas informações da imagem, assinala a alternativa correta. Olha só, então você vai ter que fazer uma leitura aqui da imagem. A imagem geralmente mostra aí a distribuição de alguns rios que passam por aqui, e principalmente o rio Apodi-Mossoró e o Piranhas-Açu, né? Quando você fala do rio Apodi-Mossoró, vou falar aqui algumas características gerais dos nossos rios, né? Não só do rio Apodi-Mossoró. Quando você fala dos rios aqui da nossa região, os rios geralmente são rios temporários ou intermitentes, ou seja, são rios que a grande parte deles só tem água durante o período chuvoso. Outros têm a característica de ser um rio misto, ou seja, uma parte dele é seca e outra parte dele tem água, por isso é a mistura de rio perene com rio temporário, tá bom? Perene é aquela ideia do permanente, ou seja, tem água constantemente. No caso do surgimento aqui do rio Apodi-Mossoró, a sua origem, né, muitos remetem, há sempre uma discussãozinha, mas hoje, para muitos, a origem do rio Apodi-Mossoró surge ali nas serras de Luiz Gomes, vem descendo e vem ocupando aqui boa parte da nossa porção oeste. Então, ele nasce na Serra de Luiz Gomes, outros dizem que não, ele já nasce na Paraíba, mas aqui a maior percepção, né, para os acadêmicos, a maioria deles fala que é na Serra de Luiz Gomes, vem, desce, passa por várias regiões aqui. Aqui em Mossoró, ele tem uma parte que tem água constante, né, por causa dos barramentos que foram construídos, e vai desaguar no Oceano Atlântico. Tudo bem? Já quando a gente fala do rio Piranhas-Açu, o rio Piranhas-Açu ele é formado aí pela confluência, né, do Piancó e do rio Peixes, né? Bem como aí a influência do que a gente chama de afluentes, como o afluente do rio, afluente do Seridó, está vendo aqui, ó, né? Então, de maneira geral, quando você fala do rio Piranhas-Açu, pega o Piancó e o Peixes, que basicamente se junta e forma aqui um rio. E um que destaca também aqui é o afluente, ou seja, o braço de um rio, né, do rio da região do Seridó. Então, o afluente aqui, Seridó. Quando ele se junta, ele forma aqui o Piranhas-Açu, que é um importante rio também, que vai desaguar também no Oceano Atlântico. O rio Piranhas-Açu assume uma importância muito grande para essa porção central do nosso estado. Com base nisso, nessa explicação, vamos aqui para as nossas alternativas. O rio Apodi-Mossoró nasce na Paraíba e deságua no São Francisco. Ó, se tivesse pelo menos assim, exemplo, nasce na Paraíba e deságua no Oceano Atlântico, a gente até poderia colocar um coraçãozinho aqui, tá? Mas como eu disse, né, nasce na Paraíba e deságua no São Francisco, não, deságua no Oceano Atlântico. Ainda bem que a questão não veio com essa ideia do Oceano Atlântico para deixar a gente confuso, né? Então, a parte que a gente mais considera como falsa é isso aqui, né? Porque a discussão é sempre se o rio Mossoró nasce na Paraíba ou na Serra de Luiz Gomes, que é ali já na divisa com a Paraíba. B. O rio Piranhas-Açu nasce em Luiz Gomes e percorre todo o sertão central? Não, ele nasce aqui da confluência de rios, de corpos hídricos que vem principalmente da Paraíba. Quem nasce na Serra de Luiz Gomes é o rio Mossoró, tá? Errado. C. Ambos os rios nascem no litoral potiguar e são intermitentes? Não, eles podem ser intermitentes, é o que a gente chama de temporário, tá? Mas eles não nascem no litoral, eles desaguam no litoral. Nascer é a ideia da origem. Geralmente os rios da nossa região nascem em regiões de serra, e a água desce, desce e deságua ali no oceano, no nosso caso. São chamados de rios exorreicos. Então, aqui, não, ambos nascem, não, isso não tem nada a ver dizer que ambos nascem, né? Eles não nascem, eles desaguam, no caso, no Oceano Atlântico, tá bom? Então, isso aqui tá errado. D. O rio Apodi-Mossoró nasce em Luiz Gomes e deságua no Oceano Atlântico. É isso mesmo, né, que eu falei, ó. Nasce em Luiz Gomes, essencialmente na Serra de Luiz Gomes, e deságua aqui no Oceano Atlântico. Eu vou botar um coraçãozinho aqui, que eu acho que é isso, viu? Vamos lá.
O Rio Piranha-Açu nasce em Natal e segue até a Paraíba? Não, ó, Natal está aqui, não tem nada a ver. O Rio Piranha-Açu, ó, ele tem a sua origem ali a partir de confluência de corpos hídricos, se junta, forma o Piranha-Açu e deságua aqui no Oceano Atlântico. Então, gabarito aí, letrinha D. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a nossa questão 6. Durante o século, aqui a gente já terminou, então, as questões da parte de geografia física, né, dos aspectos naturais. Trabalhei aí clima, vegetação, características dos nossos rios e geologia, estrutura geológica. Pontos fundamentais. Vamos lá, vamos pegar aqui um pouquinho do que você já estudou lá na história, ou vão ver, né, se o professor Rafael for dar aula depois da gente, depois da minha pessoa, ou antes, já viram, sobre um pouquinho aqui do processo de formação territorial do Rio Grande do Norte. Quando a gente fala aqui, né, da nossa capitania do Rio Grande, a gente tem todo um contexto aí de ocupação, de formação de um território, de disputas territoriais. E uma das coisas que a gente vai observar aqui é que, inicialmente, a gente tem a presença dos povos nativos, os indígenas, tá? Os indígenas. Posteriormente, a gente vai ter, ao longo do tempo, a presença aqui, né, dos franceses, tendo relações até amistosas com os indígenas, e que foi até a coisa que incomodou a coroa portuguesa, que estimulou, né, a maior presença dos portugueses aqui, visando expulsar essa influência francesa. Bem como a gente vai observar a presença de outro grupo aqui, que são os holandeses, que chegaram a tomar o Forte Reis Magos, teve um grande conflito com os portugueses, mas depois eles foram derrotados e expulsos da capitania do Rio Grande. Então, quando você fala do contexto de formação territorial, tenta pensar nisso. A capitania do Rio Grande nunca foi um território visto como uma coisa mais importante do mundo, mas era importante estrategicamente para manter aqui a ideia da proteção do nosso território. Então, os portugueses vêm para cá justamente com o objetivo de expulsar esses franceses e holandeses que estavam aqui de maneira intensa ao longo do tempo, né, buscando ter aí uma maior presença, relações comerciais e até uma intervenção territorial. Beleza? Com base nisso, vamos lá. Durante o século XVI, o território que atualmente pertence ao Rio Grande do Norte era uma incógnita para os exploradores europeus. Os portugueses chegaram ao território potiguar pela primeira vez em 1501. E outras nações europeias também ocuparam o estado em diferentes momentos, seja antes ou depois dos portugueses. Antes a gente vai ter a presença dos franceses, né? E depois também chegando aqui a presença dos holandeses. A exploração do território ocorreu principalmente ao longo do litoral, sim, exatamente, né? Ou seja, foi a ideia de ter uma ocupação litorânea que influenciou na extração do pau-brasil, como uma atividade para estimular a fixação do ser humano aqui, foi estabelecida a plantação da cana-de-açúcar, que posteriormente deu a construção aí de alguns engenhos, que eu vou falar um pouco mais à frente para vocês sobre isso, tá? Com incursões exploratórias. A chegada desses grupos europeus levou à interação com os povos indígenas locais, resultando em conflitos. Um exemplo desses conflitos é a Guerra dos Bárbaros, onde houve a morte de centenas de indígenas aqui no Nordeste brasileiro e principalmente na capitania do Rio Grande, que hoje representa o Rio Grande do Norte. Então, guarda esse nome aí, Guerra dos Bárbaros, que eu acredito que o Rafael já falou, certo? Resultando em conflitos e mudanças na demarcação das terras. O processo de colonização e ocupação do território ajudou a moldar o estado do Rio Grande do Norte, como é conhecido hoje. Sim, então, o Rio Grande do Norte foi marcado pelo processo de ocupação, demarcação, remarcação, né, de terras constantemente em decorrência de quê? De grandes conflitos que foi existindo entre portugueses e outros europeus, principalmente holandeses e franceses, bem como com os povos nativos indígenas. No caso dos indígenas, a gente teve aqui a ideia de um conflito que foi muito forte, chamado de Guerra dos Bárbaros. Tranquilo? Com base nisso, além dos portugueses, quais nações europeias tiveram território potiguar durante o século XVI? Quem foi que eu disse para vocês que estiveram aqui? Foram quem? Os franceses, que tinham até relações amistosas com os indígenas, e os holandeses, tá? Os holandeses. Então, com base nisso, vamos ver qual a alternativa que mostra aqui, ó. A, franceses sim, mas alemães e italianos não. Holandeses e franceses, opa, já achei meu gabarito, não vou mais nem ler. Não vou mais nem ler, porque eu já achei meu gabarito. Então, gabarito aqui, letrinha B, tá? Tranquilo? Show de bola? Letrinha B, gabarito, sobre o coração. Show de bola? Tranquilo? Vamos lá, vamos para a nossa sétima questão. O processo de interiorização da capitania do Rio Grande teve início a partir de 1654 e foi marcado por conflitos profundos. Um deles ocasionou
uma guerra que gerou a morte de parte significativa dos indígenas tapuias. Esse conflito ficou denominado de, lembra que eu citei para vocês que teve um conflito que ocorreu entre os portugueses e os indígenas, e esse conflito ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros. Por quê? Porque para os portugueses, indígenas eram vistos como pessoas bárbaras, sem coração, sem alma, sem Deus, sem salvação. Então, o nome do conflito é o quê? Guerra dos Bárbaros. Qual é a alternativa que tem aqui? Guerra dos Bárbaros? Guerra dos Canudos, Guerra dos Fortes, Guerra dos Cravos, Guerra dos Bárbaros. Olha, letrinha D. O coraçãozinho vai aqui, hein? E é Guerra dos Potiguares. O seu concorrente poderia aqui colocar a Guerra dos Potiguares, fazendo uma associação com o nome do estado, né? Ou seja, o gentílico, ou seja, os potiguares. Então, você que está assistindo essa aula já não erra mais isso, porque se vier uma questão cobrando esse conflito, com toda certeza eles vão colocar um bom distrator para que vai derrubar muita gente, tá bom? Não foi esse distrator em Guerra dos Potiguares, mas sim Guerra dos Bárbaros, tá bom? Tranquilo, gabarito, letra D. Vamos para mais uma. A respeito da posição geográfica e estratégica do estado do Rio Grande do Norte, assinala a alternativa correta. O RN é o estado mais ao sul do Brasil, o que favorece sua proximidade com o país da América Latina e Oceania. B. A posição do estado foi irrelevante durante a Segunda Guerra Mundial, pois o tráfego aéreo militar utilizava rotas pelo sul do continente. C. A proximidade do RN com a África e a Europa foi um fator determinante para o seu uso como ponto de abastecimento de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. D. O RN está localizado no centro geográfico do Brasil, o que torna ideal para o escoamento da produção agrícola no oeste potiguar. Ou a posição do RN favorece apenas o turismo interno, sem relevância em contexto geopolítico e histórico. O que vocês marcariam aí? Vamos lá? Olha só, querido. Quando a gente fala da nossa posição estratégica, ao longo do tempo, né, além de ser um ponto aí ligado à esquina do Brasil, extremamente importante para a questão da posição, posição de proteção, isso foi utilizado pelos portugueses, mas tem um evento específico que a posição do Rio Grande do Norte é fundamental durante esse momento, que é o momento da Segunda Guerra Mundial. O Rio Grande do Norte é o território mais próximo da Europa, o território brasileiro mais próximo da Europa e da África. Esse contexto estimulou, durante a Segunda Guerra Mundial, a construção de uma base militar estadunidense na região de Parnamirim, né, em que essa base ela tinha como objetivo o quê? Os estadunidenses eles vinham lá dos Estados Unidos nos seus aviões, né, que iam para a guerra, só que precisava parar aqui para abastecer, alguma manutenção, descanso, e depois, então eles paravam na base daqui, né, que foi instalada no Rio Grande do Norte, e depois seguiu sua viagem, seja para a Europa ou para a África, ali durante o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, nosso território tem uma posição estratégica, pois está próximo, muito próximo da Europa e da África, e teve um fator aí, né, foi um elemento fundamental no contexto da Segunda Guerra. Então, tem uma importância histórica e geopolítica, tá bom? Então, com base nisso, vamos aqui, ó. O RN é o estado mais ao sul do Brasil? Não, gente, mais ao sul do Brasil não, né? Mais ao sul do Brasil você vai ter ali Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tá? Isso aqui tá errado. O que favorece a proximidade com o país da América Latina e Oceania tem nada a ver, né? A gente já está inserido na América Latina. B. A posição do RN foi irrelevante durante a Segunda Guerra Mundial? Não foi irrelevante, foi sim relevante. Lembra que eu falei para você anteriormente sobre o papel da Segunda Guerra Mundial? C. A proximidade do RN com a África e a Europa foi um fator determinante para o seu uso como ponto de abastecimento de aviões durante a Segunda Guerra Mundial? Já gostei. Já gostei. Ó. Vou botar aqui um coraçãozinho aí na letrinha C. Por quê? Porque aqui, necessariamente, era até chamado de trampolim da vitória, porque os aviões saíam dos Estados Unidos, paravam aqui, abastecia e ia ali seguir para o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, acredito que o gabarito é a letra C. Mas vamos ler as outras só para descartar? O RN está localizado no centro geográfico do Brasil, o que torna ideal para o escoamento da produção agrícola do centro-oeste, não, a gente está situado na região nordeste, tá? E não é região centro-oeste, não está ligada à ideia de produção de soja, nada disso, tá? Né? A posição da RN favorece apenas ao turismo interno, não, tem o turismo litorâneo, tá? Sem relevância em contexto geopolítico e histórico, a gente viu que, ó,
tem um contexto, sim, favorável aqui em cima, tá bom? Então, gabarito, letrinha C. Questão 9. O território do Rio Grande do Norte não se limita apenas à sua porção continental, mas também inclui uma área marítima situada a 267 quilômetros de Natal. Essa área é considerada uma reserva biológica, servindo como abrigo, fonte de alimentação e local de reprodução para a vida marinha. Qual é o nome dessa área? Aí eu vou dizer para você. O Rio Grande do Norte, ele é um estado muito pequenininho. O primeiro estado na esquina do Brasil, né? O Rio Grande do Norte, ele tem a sua porção territorial aqui no continente, que representa aí, em média, de 3,5% do território do Nordeste brasileiro, certo? 3% do Nordeste brasileiro, e representa 0,6% do território do Brasil. Muito pequenininho, né? Mas, nesse caso, a gente vai ter a nossa porção territorial e nós vamos ter também territórios em alto mar. Um desses territórios vai ser o quê? O Atol das Rocas. O Atol das Rocas ele é apontado como uma reserva biológica que serve aí de abrigo, fonte de alimentação e espaço de reprodução para a vida marinha. É uma formação geológica que se faz presente ali no meio do oceano, tá? A 200 e poucos quilômetros de distância aqui da nossa costa, se eu não me engano é mais ou menos isso. E mais não é um espaço para lazer, turismo, é apenas uma áreazinha que tem ali uma certa presença na superfície e isso ajuda para a vida marinha, tá? E é muito utilizado também para pesquisa, o pessoal das engenharias, pessoal da biologia, da vida marinha, assim sucessivamente, tá bom? Então, ó, que área é essa? Fernando de Noronha, Ilha de Páscoa, Atol das Rocas, que é o nosso gabarito, Ilha do Atlântico Sul não, Ilha de Paquetá não, no Rio de Janeiro, né? Ilha da Páscoa não e Ilha de Fernando de Noronha não. Mas o seu concorrente poderia marcar a letrinha A, sabe por quê? Porque muitas vezes ele sempre vai construindo na cabeça, através de senso comum, que o fato de Fernando de Noronha ser mais perto do Rio Grande do Norte faz associação de que é nosso, mas não, tá? Fernando de Noronha, anotem isso aí, ó, apesar de estar perto do Rio Grande do Norte, mais perto do Rio Grande do Norte do que de Pernambuco, ele não, a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha, não pertence ao Rio Grande do Norte, mas sim aos pernambucanos. E um fator que contribui para isso é a ideia de que esse território ele foi ocupado pelos pernambucanos já lá mais ou menos em 1700. Então, é justificativo que contribui para esse território, apesar de estar mais perto do Rio Grande do Norte, mas pertence aí a Pernambuco. Tranquilo? Então, gabarito aí, letrinha C. Questão 10. Já envolve uma coisa que a gente discutiu agora. Vamos lá, ó. Aqui tem duas imagenzinhas, mostra Fernando de Noronha, dá um destaque para Recife, né, ali, Pernambuco, Natal, Rio Grande do Norte, e tem aí uma do lado Fernando de Noronha, tá? Bandeirazinha de Pernambuco. Aí vamos lá. Ao observar os mapas e os dados apresentados sobre o arquipélago de Fernando de Noronha, é possível perceber a proximidade geográfica entre esse território e o estado do Rio Grande do Norte. Apesar disso, historicamente, a ilha nunca integrou o território potiguar. Com base nas informações fornecidas no contexto histórico-geográfico brasileiro, assinala a alternativa correta. A. Fernando de Noronha pertence ao Rio Grande do Norte desde o século XVIII, em razão das suas proximidades com o Natal, como eu disse para vocês, não mesmo. Né? Sempre permaneceu com Pernambuco. B. A ilha foi disputa entre Pernambuco e Rio Grande do Norte até o século XX. Quando foi dividida, não, nunca foi dividida, né? Sempre foi de Pernambuco. C. Muitos ainda tentam alimentar essa rixa, né? Mas Pernambuco tem lugar de fala aí, né? C. Apesar de estar mais próximo do Rio Grande do Norte, está mais próximo do Rio Grande do Norte. Fernando de Noronha sempre pertenceu a Pernambuco, sim, fato consolidado desde 1700, quando a ilha foi ocupada aí, né, pelos primeiros habitantes, sendo eles pernambucanos. Tranquilo? Então, de que esse é o nosso gabarito. Mas vamos aqui para D. O arquipélago pertence a Pernambuco apenas por razões turísticas e ambientais, não havendo base histórica para isso. Né? Tem sim uma base histórica, como falei para vocês, que está falso, tá? E letrinha E, a definição territorial de Fernando de Noronha foi feita com base na proximidade com o litoral do Ceará, que administrou até o século XIX. Tem nada a ver, meu irmão, tem nada a ver. Gabarito, letra C. Então, tá aí, ó, questãozinha importante. Então, o turismo que se faz representa ali em Fernando de Noronha, o seu retorno financeiro vai para Pernambuco, tá bom?
Aí agora a gente vai aí trabalhar de maneira muito intensa a ideia, né, da perspectiva das atividades econômicas, todo esse contexto que tem um papel muito importante aqui. Ó, a respeito da ocupação da capitania do Rio Grande, assinala a alternativa correta. Em relação à colonização da capitania do Rio Grande, atual Rio Grande do Norte, é correto afirmar que a conquista e o povoamento da região se destacou já no início do século XVI, impulsionado pela mineração de ouro. B. A economia local desenvolveu-se fortemente em torno da plantação de algodão desde o início da colonização. C. O cultivo da cana-de-açúcar foi iniciado, mas teve pouca expressividade na época, servindo a região principalmente como base para o povoamento. D. O primeiro engenho instalado no território foi localizado no interior, longe dos cursos d'água. Ou é a colonização do Rio Grande teve caráter urbano desde o início, com a fundação das cidades voltada ao comércio marítimo internacional. Responda essa questãozinha. E aí, como é que você acha que é gabarito? Vai colocando aí no chat, que a gente vai responder ela agora. Vamos lá. Qualquer coisinha você pausa a aula, tá bom? Olha só. Quando a gente fala dessa perspectiva da nossa capitania, uma das coisas que mais nós vamos relacionar é a ideia das atividades econômicas. Nós vamos ter aqui, né, o processo de ocupação do nosso território voltado, claro, para expulsar franceses, holandeses, mas principalmente aqui, uma das coisas que fundamentou a fixação do ser humano aqui foram as atividades econômicas. E quando você fala das atividades econômicas, nós vamos ter o nosso chamado de atividades tradicionais. Isso aí você tem que guardar no coraçãozinho de vocês, certo? Tradicionais. A primeira atividade econômica que se instala aqui, de maneira geral, né, se fosse assim, é a ideia da extração do pau-brasil. Mas tem uma que assuma aí o protagonismo da inclusão, né, ou seja, da atividade primária econômica no nosso território, né, a partir da capitania do Rio Grande, que é a cana, certo? A cana de açúcar. A cana-de-açúcar ficava situada onde, professor? No litoral. Foi onde possibilitou aí a formação dos primeiros engenhos, também próximo aos rios, ao leito dos rios, ali na região litorânea, certo? A cana-de-açúcar, um ponto importante, ela não teve um impacto tão grande na nossa economia, mas ajudou aí no processo de povoamento. Quem teve mais impacto foram outras capitanias. A capitania do Rio Grande não teve tanto impacto econômico a partir da cana-de-açúcar, certo? Mas a gente vai perceber que necessariamente ela foi fundamental para contribuir para a fixação do ser humano. Posteriormente, nós vamos ter um processo de interiorização da nossa capitania, tá? E essa interiorização, que é motivada para expulsar os indígenas, que deu origem a conflitos aí, ela fez um quê? Para interiorizar, era necessário fazer com que o ser humano permanecesse ali. E para ele permanecer, era necessário criar uma estrutura para isso. Uma das primeiras coisas que surge aqui é a ideia de fazendas, e bem como o estímulo de mais uma atividade, ou seja, uma segunda atividade econômica, que é a pecuária, certo? Que é a criação de gado, que entra aqui por outras capitanias, guarda essas informações, vem aqui pela a porção sul do nosso estado, se espalha no interior do nosso território e cria aí, né, uma estrutura que possibilita essa ideia da fixação do ser humano no interior, tá? A partir das fazendas, no interior. E é interessante que essa atividade ela foi fundamental para a formação de alguns núcleos urbanos, como Pau dos Ferros e Currais Novos, porque eram locais onde geralmente esses animais eles tinham ali um tempo de descanso, bem como os boiadeiros, né, os trabalhadores que trazem esses animais de outras capitanias precisavam descansar. Eles paravam nesses pontos de descanso, que, a exemplo, hoje representa o território de Pau dos Cerros, de Currais Novos, e até seus nomes são associados necessariamente a essa atividade, e, no caso, contribuiu aí para o desenvolvimento e a interiorização da pecuária. Então, primeiro, cana-de-açúcar, segundo, pecuária, e o terceiro, professor, o terceiro a gente vai chamar é o algodão, tá? O algodão. O algodão surge paralelamente à pecuária. Só que quando a pecuária ela entra em crise, aqui em decorrência de secas severas, o algodão ganha um destaque, motivado por essa perspectiva de ser uma planta mais resistente a esse ambiente seco, substitui aí o papel da pecuária durante esse contexto, ou seja, ela surge como uma terceira atividade, mas assume um protagonismo nesse sentido. O algodão, a produção de algodão é chamada de cotonicultura, tudo bem? Cotonicultura. É a ideia do cultivo de algodão. O algodão, a nível do Rio Grande do Norte, do Brasil como um todo, mas o Rio Grande do Norte nesse sentido,
teve uma importância muito grande para o comércio internacional, por quê? Porque esse algodão ele era vendido para um mercado que estava crescendo muito, que era ali a Inglaterra, a partir da sua primeira Revolução Industrial. A partir da sua Revolução Industrial, né? Eles precisavam de algodão para manter a sua indústria têxtil. Então, isso trouxe uma alta demanda de algodão a nível mundial, essencialmente para aquela região, e posteriormente a gente passou a fornecer muito desse algodão para a Europa. Além disso, o que mais contribuiu também foi a ideia de que a gente tinha um concorrente, que era os Estados Unidos, só que os Estados Unidos estavam em uma guerra civil. Isso tirou o foco da cotonicultura, do cultivo de algodão, e contribuiu assim para que necessariamente a nossa região viesse exportar mais esse recurso, que é conhecido como ouro branco, exportar esse produto para a Europa. Então, economias tradicionais, vamos lá, cana-de-açúcar, pecuária e algodão, tranquilo? E o algodão também ficou importante em regiões aqui do nosso interior, região mais quente e seca. Então, vamos lá. A conquista e o povoamento da região se destaca já no século XVI, impulsionada pela mineração. A mineração vem ser uma atividade mais recente, não pega nesse contexto colonial, tudo bem? Bem, a economia local desenvolveu-se fortemente em torno da plantação de algodão desde o início. Não, o algodão ele surgiu como uma segunda barra terceira atividade. Segunda, por quê? Porque ela é concomitante com a pecuária. E terceira, nesse sentido de que ela passa a se destacar quando a pecuária entra em declínio, tá bom? Então, isso aqui está errado, tudo bem? Errado, errado, errado. C. O cultivo de cana-de-açúcar foi iniciado, mas teve pouca expressividade na época. Isso é verdade, teve pouca expressividade comparado com outras capitanias, servindo a região principalmente com base para o povoamento. Sim, ela não teve esse impacto econômico tão grande, mas ajudou no povoamento da nossa capitania. Tudo bem? Então, perceba, eu falei de um contexto histórico-geográfico para abordar aqui a ideia das nossas economias tradicionais, como a cana-de-açúcar, pecuária e o algodão. Cana-de-açúcar, produzir açúcar, né, os seus derivados, e que era enviado aí para Portugal, porque aqui era uma colônia de exploração. A pecuária é a ideia de extrair a carne, o seu couro, e posteriormente ser comercializado. Não é à toa que a pecuária, quando estava situada no interior do nosso território, a cana-de-açúcar no litoral, criavam-se rotas que conectavam essas duas atividades. E o algodão entra aí num segundo barra terceiro momento, contribuindo aí para essa ideia das economias tradicionais. Então, gabarito aí, letrinha C. Questão 12. Durante a colonização da capitania do Rio Grande, a introdução da pecuária extensiva foi um importante fator para a interiorização do território e para a organização econômica da região, exatamente, como eu expliquei anteriormente para você. Aí vamos lá. Com base nesse contexto e na análise do processo de ocupação, é correto afirmar: a pecuária extensiva se desenvolveu principalmente nas áreas do interior, enquanto o litoral leste manteve o predomínio da lavoura açucareira. Eu achei bonitinho, porque, na verdade, né, a pecuária extensiva se desenvolveu principalmente no interior, como eu citei para vocês, né? Enquanto lá no litoral estava tendo o quê? A ideia da lavoura de cana-de-açúcar. Né? Aquilo que eu disse para você, há menos de um minuto atrás, se criavam-se rotas que conectavam essas duas atividades, certo? Então, eu digo que essa aqui também, isso aqui está certo. Então, eu vou até dar um coraçãozinho aqui, que eu acho que esse é o nosso gabarito, mas vamos ler as outras. A pecuária extensiva se consolidou no litoral leste da capitania, substituindo por completo a produção de cana-de-açúcar. Não, não, não. Lembra-se aqui, das rotas da conectividade, e não situou no litoral leste, foi no interior do nosso estado. C. A introdução da pecuária limitou-se à expansão territorial da capitania, concentrando a ocupação apenas nas faixas costeiras. Errado, gente. O interior, certo? Foi um processo de interiorização. D. O desenvolvimento da pecuária do Rio Grande do Norte foi um fenômeno restrito às áreas de várzea do rio Curimataú e Potengi Jundiaí? Não mesmo. Foi um fenômeno que se fez presente essencialmente no interior, mais uma vez. Não ficou restrito à área de várzea, ou seja, área próxima aos rios. Era fundamental, sim, mas também houve um processo de expansão para pontos um pouquinho mais distantes. Tranquilo? E a produção pecuária, por sua baixa importância econômica, não interferiu nos processos de povoamento e colonização da capitania. Como vocês sabem, influenciou sim, principalmente o processo de interiorização. Então, gabarito aí, letrinha A de aprovado. 13. O cultivo do algodão foi uma atividade que transformou parte do interior do Rio Grande do Norte a partir do século XVIII, intensificando o povoamento e impulsionando a economia regional.
Eu já falei isso para você anteriormente, né? O algodão, Ouro Branco, assume o protagonismo de assumir o papel, né, da pecuária quando ela entra em declínio, em decorrência de algumas secas, mas surge concomitante, ou seja, ao mesmo tempo ali, em consonância, né, com a pecuária. Depois ela ganha um destaque no contexto da da Revolução Industrial e também da Guerra Civil nos Estados Unidos, e por ser um produto nativo das Américas, ele conseguia se desenvolver bem na nossa região, tranquilo? E essa produção de algodão faz parte das atividades tradicionais. Com base nisso, vamos lá, vamos ver aqui qual é a nossa alternativa correta. O algodão, conhecido como ouro branco, sim, verdade, era um produto nativo da Europa, não, das Américas, e começou a ser cultivado na RN logo após a chegada dos portugueses. Isso aqui está errado, né? Então, até aqui está certo, né? Mas o resto está errado. Bem, o aumento da demanda por algodão, impulsionado pela Revolução Industrial na Europa e pela Guerra Civil nos Estados Unidos, favoreceu o crescimento dessa cultura no interior potiguar? Exatamente. Lembra que eu falei para você? A Guerra Civil dos Estados Unidos e a Revolução Industrial, que ó, foi elementos que impulsionou muito a expansão dessa atividade. Eu acredito que esse é o nosso gabarito. E olha só para complementar, a cotonicultura, ou seja, a plantação de algodão aqui na nossa região, passa a ter uma crise quando surge a concorrência da região sudeste e também a ideia da inclusão da praga do bicudo. Tá aqui um bonequinho fazendo um bico. Praga do bicudo, certo? É um insetozinho para você associar. É um insetozinho que veio aqui e acabou matando aí parte significativa da nossa vegetação, levando o declínio dessa atividade, certo? Então, acredito que esse é o nosso gabarito, viu? O B. Vamos lá. C. A produção de algodão da RN era totalmente destinada ao mercado interno, ó, externo, principalmente, sem relação com a economia mundial, falso. O cultivo de algodão da RN se concentrou inicialmente nas áreas litorâneas, não, interior, certo? O algodão substituiu completamente a criação de gado nas áreas do sertão potiguar no século XVII. Ele não substituiu completamente. Entenda, aqui, ó. Poderia até, às vezes, estimular você nessa ideia, e olha aqui o século, tá bom? Tenta pensar que ele não substitui completamente, surge concomitante, e com a queda aí da criação de gado, é que ele assume o papel de ser o que? Atividade salvadora naquela época. Mas ele não veio, tipo, substituir, entendeu? E olha o século também, né? A partir do século XVIII, aqui de cita século XVII. Um gabarito, letrinha B de Brasil. Questão 14, olha aí, já puxa um pouco das economias tradicionais, um tópico que a gente já trabalhou na parte dos recursos minerais. Vamos lá. O Rio Grande do Norte destaca-se como principal produtor de tungstênio no Brasil, mineral extraído a partir da estelita. Essa produção é especialmente concentrada na região do Seridó, em municípios como Quais Novos e Acaripe. Sim, verdade, região ali de escudos cristalinos, rico em minerais metálicos. Uma das minas mais conhecidas e importantes desse contexto localiza-se no município de Currais Novos. É conhecido historicamente como um dos maiores polos de exploração do tungstênio no estado. Lembra o nome da mina que eu falei para vocês? Qual é o nome da mina que está situada lá na região de Currais Novos? Olha lá, vamos lá. Eu falei para vocês. Eu expliquei as estruturas geológicas. Respondeu? O nome da mina, minha gente, é Mina Brejuí. Mina Brejuí, situada em Currais Novos e muito utilizada para a extração de quê? Do tungstênio, né? Do tungstênio. Então, essa é uma perspectiva muito forte. Então, Mina Brejuí, aqui, ó, gabarito letra A. Tá? Hoje, na região do Seridó, também está tendo um grande destaque da extração de ouro naquela área, porque a ideia do escudo cristalino favorece para isso, principalmente na região ali, em região de Currais Novos, tá bom? Mas se estiver falando algo sobre a mina aqui, é a mina Brejuí. Cuidado para não confundir com a letrinha E, porque o fato da região do Currais Novos, Acari, no caso Currais Novos, principalmente onde está a mina, né? Está situado no Seridó, pode estimular você a marcar isso daí, mas não da mina, é mina Brejuí. Tranquilo? Gabarito aí, letrinha A de aprovado. Questão 15. A interiorização do Rio Grande do Norte, do turismo no Rio Grande do Norte buscou descentralizar os fluxos turísticos e promover o desenvolvimento regional por meio da valorização das potencialidades locais. Sobre essa estratégia é correto afirmar. Vamos lá. Só. Opa. Vamos aqui.
Vamos lá. Com base nessa estratégia, é correto afirmar. O processo de interiorização eliminou a dependência das áreas litorâneas, transferindo a totalidade do turismo para a zona da mata. B. Os polos turísticos são concentrados apenas nas capitanias regionais, com o objetivo de aumentar a densidade demográfica. C. Os 11 polos turísticos do estado abrangem 81 municípios e procuram aproveitar os atrativos naturais e culturais locais. D. Essa estratégia fracassou devido à ausência de infraestrutura básica nas regiões do sertão. Ou é a interiorização extingue os investimentos na capital, concentrando os recursos apenas em áreas de serra. O que você marcaria como gabarito? Coloca aí no chat. E aí? Vamos lá? Ó, quando a gente fala da ideia, eu vou falar, tá? Senão a gente vai perder muito tempo e ela vai se prolongar muito eu anotando. Falando do turismo no Rio Grande do Norte, o turismo começa inicialmente na região litorânea, né? Litoral leste, turismo de sol e praia, principalmente na região ali de Natal, onde teve um grande investimento, né? Onde surge ali o polo Costa das Dunas, que é o que? Uma região turística. Só que ao longo do tempo, o governo federal começa a identificar a necessidade de promover a ideia de uma interiorização do turismo. E essa interiorização do turismo era com o objetivo justamente de tirar ela dessas regiões litorâneas e estimular a inclusão de novas áreas. Essa interiorização ela surgiu de que maneira? Surgiu a partir do momento em que, dentro de um nível nacional, mas vou dar um foco aqui para o Rio Grande do Norte, um programa chamado PRODETUR Nordeste, né? Nordeste, contribui, foi um programa que buscou aqui estimular o turismo na nossa região do Nordeste, e no caso do Rio Grande do Norte, ele fez o quê? Dentro desses 667 municípios que tem o estado, quantos aqui têm capacidade de desenvolver o turismo a partir do contexto histórico, geográfico, natural? Isso eles observaram que tinha 81 municípios, principalmente municípios ali extremamente próximos. Desses 81 municípios, eles fizeram o quê? Eles criaram ali 11 regiões regiões turísticas que a gente chama de polos turísticos. Cada um desses polos, eles buscam o quê? Buscam aproveitar as características, os elementos naturais que ou culturais ou histórico religiosos que fazem parte dessas comunidades e assim estimular o turismo ali, não só o turismo natural, mas histórico, cultural e religioso, tudo bem? Então a gente tem 11 polos turísticos aqui que advêm de 81 municípios que dentro de 167 apresentaram aqui uma capacidade de propagação do turismo, tá? Então, com base nisso, vamos lá. O processo de interiorização eliminou a dependência de áreas litorâneas? Não mesmo, né? De maneira concomitante. Natal ainda tem aí a região litorânea como um todo, do Rio Grande do Norte, ainda assume um papel muito grande na propagação do turismo, tá? B, os polos turísticos são concentrados apenas nas capitais regionais? Não, não, né? Tem polos turísticos no interior e municípios de médio porte. C, os 11 polos turísticos do estado, sim, a gente tem 11 polos, abrange 81 municípios, exatamente, e procura aproveitar o quê? Ó? Os atrativos naturais e culturais locais. Perfeito, sem defeito. Gabarito aqui, letrinha C. Beleza? A D fala que essa estratégia fracassou devido à ausência de infraestrutura básica. Não caia nesse senso comum, tá bom? Houve aí um estímulo a partir de investimento de poder público e depois privado, e a interiorização extinguiu os investimentos na capital, concentrando os recursos apenas em regiões de serra. Errado, a região de serra se desenvolveu, mas as áreas capitais, regiões médias e regiões de grande importância também entram no contexto de desenvolvimento. Gabarito, letrinha C. 17. O avanço da fruticultura irrigada no Rio Grande do Norte está diretamente relacionado à modernização do campo e à busca por mercados externos. Sobre essa atividade, é correto afirmar. Vamos lá. Eu vou falar o contexto da fruticultura aqui, depois a gente vai lendo a alternativa e eliminando ela ou incluindo como gabarito. Falou da fruticultura no Rio Grande do Norte. Quando se fala da fruticultura, é o quê? A plantação de frutas tropicais. Tem como objetivo abastecer o mercado externo, ou seja, vender para a Europa, Estados Unidos, Ásia, principalmente melão, manga, banana, melancia, mamão e assim sucessivamente, tá? Atender o mercado externo. Se destaca muito na região da Maísa, Baraúna, o Vale do Açu, é um ponto também de produção de frutas tropicais, tudo isso para atender o mercado externo, tudo bem? Então, isso é um pouco que a gente vai observar. E, claro, outra coisa que eles utilizam é o sistema de irrigação, ou seja, utilizar água
aquíferos e de barragens para poder utilizar, ter água suficiente, porque aqui é um ambiente quente e seco, com pouca chuva. Então, eles pegam essas águas de aquífero, utilizam essas águas de aquífero ali para poder, por meio do sistema de irrigação, abastecer essa vegetação e assim a vegetação venha a se desenvolver. Tranquilo? Então, explicado isso aí, que, ó, aí essa fruticultura já entra já dentro do contexto das economias modernas, tá? Então, hoje, eu deixei um quadrozinho no final, que eu vou mostrar aqui os principais aspectos das nossas atividades econômicas, que é a base do nosso edital, só para você fixar no seu coração. Aí vamos lá. O avanço da fruticultura irrigada no RN está diretamente relacionado à modernização do campo e à busca por mercado externo. Sobre essa atividade, é correto afirmar: a produção de frutas tropicais no RN é realizada sem uso de irrigação, errado, utiliza a irrigação. B. A Maísa em Mossoró, isso, e o Vale do Açu são regiões de destaque da fruticultura irrigada com produção voltada para exportação. Meu amigo, isso aqui é um coração gigante, é um coração de mãe. Com toda certeza, com toda certeza. Exportação de melão, manga, banana, frutas tropicais que vêm a partir do sistema de irrigação. É a letra B sem defeito aí. C. A fruticultura irrigada é uma prática recente, iniciada apenas após a instalação de parques eólicos na região, não tem nada a ver. A atividade até 1970, ali, a gente já vê o desenvolvimento dessa atividade, né, como uma atividade mais forte, mas não tem nada a ver aqui com a ideia de comparar com parques eólicos, tá? D. Os aquíferos e barragens não são utilizados no processo produtivo devido à sua salinidade elevada, muito pelo contrário, são sim, as águas dos aquíferos e das barragens são utilizadas para abastecer esse sistema. Então, aqui, ó, quando diz não, é o quê? Isso está errado, tá? Então, mais uma questãozinha falsa. E é, a produção de frutas tropicais no RN é inferior à do Sudeste, sendo insignificante no contexto nacional. Que complexo de vira-lata é esse? As nossas frutas tropicais têm um impacto muito grande nacional e bem como internacional, principalmente a exportação de melão, né, para a Europa, Ásia, tudo bem? Então, o nosso setor primário, a partir, né, da fruticultura irrigada, ganha um destaque muito grande. Então, gabarito, letrinha A. A Maísa, em Mossoró e o Vale do Açu são regiões que se destacam muito na fruticultura irrigada para exportação. 17, vamos lá, meu amigo, estamos terminando. São 20 questões. O Rio Grande do Norte destaca-se nacionalmente na produção de energias renováveis, sendo protagonista em uma das fontes mais promissoras no cenário de transição energética do Brasil. Simples e direto. Falou de energias renováveis, sua questão vem falando de energias renováveis, vamos lá. Primeiro, ou seja, o maior produtor de energia, de eletricidade a partir da fonte eólica, certo? O maior produtor de energia eólica do Brasil, às vezes corresponde a 30% da energia renovável produzida no Brasil, da energia eólica produzida no Brasil, e ocupa o quarto lugar na produção de energia a partir da fonte solar. Então, maior produtor de energia eólica nacional, e o quarto maior produtor de energia solar nacional. Então, o primeiro lugar, então praticamente está no top 5 aí, né? Ocupando, no caso das energias renováveis. Primeiro lugar da energia eólica, tá? A esquina do Brasil, as massas de ar entrando aqui, gerando muita energia. Primeiro lugar, energia eólica, e o quarto lugar, ocupando o quarto lugar aí no ranking da produção de energia a partir da fonte solar. Compreendido? Então, com base nisso aí, meu amigo, você não tem mais erro, não. Ó. Qual fonte de energia renovável o RN lidera na produção nacional? É qual, gente? Acabei de dizer aqui, ó. Energia eólica. Beleza, uma fonte renovável. Gabarito, letra D. Aí eu boto vou colocar uma contribuição. Você vai anotar aí rapidinho. Além dessa fonte eólica e solar que se destaca muito aqui, como renováveis, né? A gente vai ter algumas características. Rápido, eu vou só falar e você vai anotar aí. Quando a gente fala de produção de energia eólica, tanto tem produção de energia em terra, mas também vai ter produção de energia eólica em alto mar, né? São os modelos offshore, que vai ter mais ou menos instalação ali, se eu não me engano, entre 15 a 50 quilômetros da costa, tudo bem? Então, a produção de energia eólica em alto mar, muito influenciada pelos projetos da Petrobras, que vem passando pelo processo de transição energética. Outra coisa também é a perspectiva de produção de energias renováveis a partir do hidrogênio verde e da amônia, em que, a partir da utilização desses recursos que são abundantes no nosso planeta, há aí a capacidade de produzir eletricidade. Então, energia eólica, solar,
se destacam aqui, mas também agora vai ser incluído o projeto para promover a produção de eletricidade a partir do hidrogênio verde e da amônia. Anota isso aí, por favor. Era para ser 18, né? Aqui, no caso, 18. Era para ser 18. Vamos lá. A exploração de petróleo é uma atividade de destaque no cenário econômico no Rio Grande do Norte, contribuindo significativamente para a arrecadação estadual e geração de emprego. Em comparação com outras unidades da federação, o RN assume uma posição de liderança em um tipo específico de exploração petrolífera. Ou seja, quando a gente fala de extração de petróleo, o petróleo tanto é extraído em terra, que a gente chama de onshore, e bem como é extraído offshore, ou seja, em águas profundas lá nos mares e oceanos. Quando falo do Rio Grande do Norte, eu disse para você o quê? Que o Rio Grande do Norte é o território que mais extrai petróleo em terra, que a gente chama de onshore. Então, o Rio Grande do Norte, com base aqui nessa frase, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo, né, o maior produtor brasileiro de petróleo em quê? Né? Em águas profundas, de plataforma continental, em terra, no pré-sal ou de xisto betuminoso. Qual é a afirmativa aí correta? Que vocês marcariam? Letrinha C, em terra, conhecido como onshore, ou seja, dentro de terra. Offshore é o que? Fora da terra, em alto mar. Gabarito, letrinha C. Não esqueça isso, tá? Não esqueça o papel do petróleo e também da extração de gás aqui na nossa região, mas é essencialmente o petróleo. E aqui a 20, que deveria ser a 19, né? Tem uma bugação aí na transferência das questões. Vamos lá. Ó. Sobre o início da atividade de extração de sal no Rio Grande do Norte, assinala a alternativa as afirmativas abaixo. A extração de sal teve início no século XIX, quando o consumo ainda era considerado baixo no Brasil. 2. O hábito de utilizar o sal na complementação alimentar já era amplamente difundido entre a população brasileira desde o início da produção. E 3. As charqueadas do Rio Grande do Sul contribuíram para a expansão do consumo de sal no início do século XX. Vamos lá. Sobre o sal do Rio Grande do Norte, gente, guarda essa informaçãozinha aí, pelo amor de Deus, sério, 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 porque esse assunto é cobrado no nosso cronograma de conteúdo. Quando a gente fala do sal aqui do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte é o maior extrator de sal do Brasil. O Rio Grande do Norte, ele praticamente oferece aí, anote, tá? Porque eu não vou ter tempo aqui para anotar, senão ela vai ficar muito grande. O Rio Grande do Norte, certo? É o estado que mais extrai petróleo, refina, petróleo, perdão, sal, né? Mais extrai sal aí. E esse sal representa mais ou menos 90% do sal que é comercializado aqui no Brasil. Esse sal, além de abastecer o mercado interno, ele também é utilizado para exportação, venda para a América do Norte, para o degelo ali da neve durante o inverno, bem como para atender a Ásia, a Europa, a África, mas principalmente hoje o nosso principal mercado consumidor é América do Norte e África, tudo bem? Mas atende a Europa e Ásia também, ok? Então, ó, quando a gente fala aqui, ó, a extração de sal teve início no século XIX, sim, com toda certeza, com o consumo ainda considerado baixo no Brasil, esse é um fator também verdadeiro, porque o sal aqui, no início do seu processo de extração, ele ainda não era considerado um elemento do hábito alimentar da população, mas essa atividade ela começa a acontecer no século XIX, né? E só depois, ao longo do tempo, é que o sal vai sendo incluído dentro dessa ideia de uma perspectiva da alimentação do povo brasileiro, tá bom? Então, essa alternativa 1 está certa. Quando fala a extração de sal teve início no século XIX, quando o consumo ainda era considerado baixo no Brasil. E principalmente, olha só, um consumo humano, ok? Então, isso aqui está certinho, certo? Verdadeiro, tá? 2. O hábito de utilizar o sal na complementação alimentar já era amplamente difundido entre a população brasileira desde o início da produção? Não, não, né? Quando ele foi extraído, quando começou a ser extraído aqui, ainda não era um elemento inserido dentro desse contexto como hábito da alimentação da população. Não, não. Só ao longo do tempo foi que ele foi sendo incluído, tá bom? Isso aqui está falso. 3. As charqueadas no Rio Grande do Sul contribuíram para a expansão do consumo de sal no início do século XX. Isso. O que eram charqueadas eram movimentos que lá do sul do Brasil, que tinham como característica trabalhar com a perspectiva da carne, e quando a gente fala da carne de charque, é aquela carne o quê? Salgada. E para salgar essa carne era necessário o quê? Sal. E boa parte desse sal que era utilizado advinha da nossa região. Tudo bem? Falou das charqueadas, movimentos aí trabalhavam com a ideia da extração de carne, né? Ou seja, a produção de carne,
e ali precisava do sal para ajudar, na época, né, ajudar a conservar, porque não havia geladeira ainda, então passava o sal ali e ajudava a conservar essa proteína, tudo bem? Então aqui, verdadeiro. Outros pontos que vocês vão anotar e guardar no coração sobre a extração de sal. Vamos lá. É o maior, o estado que, nossa região, é o estado que mais oferta sal para o Brasil. 90% do sal nosso aqui é extraído no Rio Grande do Norte. 10% ali, mais ou menos, vem da região do nosso maior concorrente, que é o Chile. Outra coisa, a gente exporta demais para África e América do Norte, principalmente, tá? No caso da América do Norte, é no degelo, durante a estação inverno. Outra coisa também, o Rio Grande do Norte tem um porto-ilha. Um porto-ilha é a única ilha artificial do mundo voltada para poder colocar sal e esse sal ser utilizado quando os navios vêm ali, encosta nesse porto-ilha, abastece e depois eles vão embora para o meio do mundo. Então, o porto-ilha foi construído com o objetivo de criar um ponto mais seguro para que os navios viessem e não ficassem ali presos, né, encalhado ali no assoalho do oceano, mais próximo à costa. Então, foi construído a 14 quilômetros da costa, muito com o objetivo de estimular esse processo. Outra coisa também é que esse Porto-Ilha foi construído inicialmente por empresas públicas e recentemente foi privatizado e hoje ele é administrado pelo consórcio Intersal, que é um consórcio formado aí por empresas de extração de sal na nossa região. Tranquilo? Informações aí para contribuir. Aqui, né, como a gente viu, a 1 e a 3 está correto, a 2 está falso. Qual é que tem 1 e 3 aqui, ó? Aqui é 1 e 2, falso, né? Somente 1, apenas a afirmativa 2 e 3, falso. A 3 aqui está certo. Apenas a afirmativa 1 e 3 estão corretos. Perfeito, que é o nosso gabarito. Letrinha C. Aí aqui, para a gente fechar, vamos lá, para a gente fechar, botei esse quadrozinho aqui, porque vai mesmo em cima, olha só, vai mesmo em cima do que necessariamente é colocado no nosso cronograma de conteúdo aqui, ó. Vamos lá, olha só. Olha o nosso cronograma de conteúdo aqui, ó. Atividades econômicas modernas e tradicionais, agricultura, pecuária, falei tudo isso aí com você, fruticultura, a carcinicultura, vamos lá, a carcinicultura, né? Foi um ponto que a gente faltou citar aqui. A carcinicultura, gente, ela é o que? A ideia de produção de camarão em cativeiro. Anota isso daí, ó. A ideia de criação de camarão em cativeiro. A carcinicultura, ela é muito produzida aqui. O Rio Grande do Norte fica aí entre os 3 maiores estados produtores de camarão em cativeiro, que é o nome que a gente dá, né? Aliás, a gente dá o nome de carcinicultura, essa ideia de criação de camarão em cativeiro. Outra coisa também, fica aí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará entre os maiores produtores, e a carcinicultura, por se fazer presente em águas salobras, próximo ao encontro da água doce com água salgada, contribui de maneira muito intensa para os impactos em regiões de mangues. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Citei, mostrei o cronograma em conteúdo. Vamos aqui só para a gente fazer a última revisãozinha, para a nossa aula ficar mais extensa do que ficou. Vamos aqui para a gente ver o nosso quadrozinho de resumo das atividades econômicas. Olha só. Setor primário é o setor do extrativismo, tá certo? Extrativismo, mineral, tá aqui, mineral, vegetal e animal. Quais são as atividades que mais se destacam aqui, professor? Fruticultura irrigada, melão, manga e mamão, carcinicultura, produção de camarão em cativeiro, fica entre os 3 maiores produtores do Brasil. Pecuária, bovinos e caprinos, ou seja, os caprinos se destacam muito aqui na nossa região, tá? Existe a criação de boi, mas principalmente caprinos. Cana-de-açúcar ainda existe, mesmo de maneira incipiente, mas existe. Quando você está viajando para Natal, você vê algumas plantações ali. E extração de sal, que eu disse para você o quê? Ó, representa aí, esse é o principal tópico aqui, viu? Que a prova pode vir cobrar. A ideia de ser o estado que mais oferta sal para o Brasil e comercializa muito para exportação. Lembre-se do Porto Ilha. E do petróleo em terra, a gente vai ter aí a perspectiva de que, gente, aí de ser o estado que mais extrai petróleo em terra, às vezes representando 40% da extração nacional. Beleza? Então, olha, antes de ir para a prova, dê uma olhadazinha nesse quadro, por favor, bata um printzinho aí, coloque no celular e dê uma olhadinha nele. Atividades secundárias aqui, né? A gente tem a indústria extrativista, ou seja, a extração do petróleo e gás, tudo bem? A extração, né? A indústria que extrai, e muitas vezes
a gente acrescenta aqui não só a extração, mas principalmente a ideia da produção dos derivados do petróleo, que são os combustíveis, e o gás também para poder, né, ser comercializado. Produção de energia eólica, liderança nacional, de maneira muito forte. Né? A gente tem aqui a ideia de energia eólica a gente liderando no nosso território. A ideia de indústria de alimentos, bebidas e têxteis. A gente tem aqui empresas, a indústria têxtil muito forte. Né? A gente tem aí, acho que é a Guararapes, né? Que produz roupa para Riachuelo, acredito que esse é o nome da empresa. E a construção civil, ela vem para cá, muito impulsionada pelo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Vem para cá também estimulado pelo programa Minha Casa Minha Vida, né, que contribuiu aí para a expansão de moradias populares e também para a grande presença das empresas aqui de construção civil. Cito também a ideia da Copa do Mundo, que contribuiu aí para um processo de modernização de algumas estruturas. Beleza? E setor terciário, aí, meu amigo, aqui se destaca muito. O setor que mais se destaca aqui no nosso território é o setor primário e terciário, tá? Mais se destacam aqui são esses dois. Vamos lá. Terciário, comércio varejista e atacadista. A gente sabe que o nosso comércio é muito forte, né? Serviço, educação, saúde e administração pública. Turismo, né? O turismo de sol, praia, turismo serrano a partir de Martins, Porto Alegre, Monte das Gameleiras. Turismo histórico, cultural e religioso, Mossoró, cidade junina, de maneira muito intensa. Turismo de carnaval aí nas praias. Se destaca aqui, né, no caso, ó, as praias de Pipa, Genipabu e Ponta Negra, tá? Mas cito aí o caso de Mossoró, Mossoró cidade junina, já dentre os três maiores festas juninas aqui do Nordeste do Brasil, né? É a de Campina Grande, Caruaru e aqui Mossoró. A ideia do turismo religioso, festa de Santa Luzia, tá? Os matres de Cuiaú e Uruaçu são um exemplo que estimula também o turismo. E outra coisa, o transporte logístico, né? O transporte e a logística, ou seja, transporte de maneira geral, e a logística, que é a do transporte de mercadoria, principalmente nos nossos aeroportos, nas nossas rodovias e também a partir do porto de Natal. Tranquilo, gente. Ó, aqui foi uma aula que deu para a gente discutir alguns tópicos, deu para você fixar algumas informações, trazer novamente aqui alguns aspectos, relembrar alguns pontos, e a gente trazer esse quadrozinho no final para fechar com chave de ouro. Com isso, meus amados e queridos, a gente fecha essa nossa aulinha, a gente termina esse conteúdo. Eu só quero deixar aqui para vocês uma mensagem de gratidão, dizer para você que já deu certo. O fato de você ter segurado até o dia da prova, estudando, dando o seu máximo, isso já te faz campeão. Vá lá, dê seu máximo. Você está levando a sua melhor versão. Nunca teve uma versão melhor de você do que essa que está agora aqui, né? Que estudou e que amanhã vai aplicar aí todo esse conhecimento na prova. Beleza? Queridos, um forte abraço, uma boa prova. E para aqueles, né, que quiserem me seguir no Instagram, aí tem o nome Rafael Reio. Quando fizer a prova, se tiver alguma coisinha lá que a gente pode ver que foi batida aqui no nosso conteúdo, alguma coisa que dê para entrar com recurso aí, a gente pode dialogar e ver a possibilidade. Tudo bem, meus amores, meus queridos? Um forte abraço, um cheiro no coração, uma boa prova. Fica bem. Tchau, tchau. Siga o nosso canal, o canal do YouTube do Concurseiro Mossoroense. Siga a nossa página no Instagram. Siga o professor. Dê uma força aí no meu Instagram. Fica bem, meus queridos. Um forte abraço e tchau, tchau. Beijo.